Sim TV, feita para você curtir. Muito bom dia a todos. Estamos falando aqui hoje especialmente da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, ou seja, onde viemos prestigiar e levar também até você o primeiro encontro fraterno com o Movimento Espírita de Natal, a qual é comemorado o primeiro ano de fundação do SEJA. Quem está abrindo o evento é o nosso querido amigo Lídice Rangel, com o tema Autoconhecimento e a Paz Interior. E esse evento vai se encerrar no dia 16, terça-feira, com o nosso querido irmão Jacó Melo, com o tema O Desvendador da Centelha Divina em Nós, uma busca interior. Então você vai poder acompanhar, né, essa abertura desse evento maravilhoso com imagens. A gente entrevistou o Lídice e tem outras pessoas a qual também vieram prestigiar, e a gente deu aqui uma palhinha desse maravilhoso evento, né, com outras entrevistas. Agora você vai ficar com a prece inicial feita pelo nosso irmão Nilo Emereciano. Pedindo a Jesus que as suas bênçãos, que as bênçãos dos nossos companheiros da espiritualidade, que com certeza aqui estão presentes, festejando da mesma forma que nós estamos festejando, caiam sobre todos nós, caiam sobre essa casa, sobre os seus trabalhadores, sobre todos aqueles que a frequentam e sobre, enfim, todos aqueles que fazem o movimento espírita no Rio Grande do Norte e em todo o país, e que em momentos tão conturbados para a nossa nação, o centro espírita, que é esse foco de luz, esse educandário de almas, se fortaleça, se estabeleça, continue sendo a base do movimento espírita, a base da divulgação espírita, a base da divulgação do Evangelho de Jesus, da doutrina que nos foi trazida através dos espíritos superiores e a codificação de Allan Kardec. Que Jesus abençoe a nós todos, que Jesus abençoe a todos aqueles que fazem a SEJA. Obrigado. Bem, gente, estamos aqui para comemorar o primeiro ano de aniversário do SEJA. Quem veio abrir esse maravilhoso evento é o nosso querido amigo, já deu várias e brilhantes entrevistas para nós, Lídice Rangel. Lídice é escritor, conferencista espírita, um estudioso da doutrina espírita, das tradições bíblicas, também já lançou até um livro a esse respeito. A gente vai conversar um pouquinho com ele, o tema central que ele vai discorrer nesta noite aqui no SEJA, que é autoconhecimento e a paz interior. Bom dia, Lídice, que satisfação reencontrá-lo. Bom dia aos amigos de casa. Também estou feliz de estar aqui com vocês, mais uma vez. Lídice, segundo a psicologia, o autoconhecimento é o conhecimento de um indivíduo sobre ele mesmo. A prática desse autoconhecimento faz com que se tenha um controle sobre suas emoções. Isso depende se essas emoções forem positivas ou não. Conhecer-se, na verdade, é o maior desafio da criatura humana. Preferencialmente, nós optamos para viajar para o mundo de fora. E viajar para o mundo interno exige coragem, exige renúncia e uma constância, ou seja, uma dedicação, uma autoobservação. Que não é a autoobservação o caso do indivíduo estar se sabotando, estar se punindo, não é isso. O autoconhecimento leva a uma identificação de virtudes, que todos temos, de sombras, que também todos temos, e faz com que saiamos daquele comodismo de sempre estar dissimulando ou querendo justificar as nossas atitudes
com algo que é mais de propaganda, com uma imagem criada do que verdadeiramente somos ou refletimos os nossos interesses mais profundos. Então, alguns companheiros vêm falando a respeito do autoconhecimento como meta final. Não, o autoconhecimento é um processo. O objetivo do autoconhecimento, o autoconhecimento tem um objetivo, que é justamente esse aí, o do gerenciamento, da identificação de nosso potencial, ou seja, é o início de uma descoberta de si para cada vez mais transcender e transformar-se. Pode-se buscar esse autoconhecimento a partir do encontro dos defeitos e das qualidades, sendo esses externos, que são os corporais tão badalados hoje em dia, e os internos, que são os emocionais, que na maioria das vezes causam muitos males à pessoa quando ele não tem esse controle. Então, toda vez que nós procuramos algo fora para o nosso contentamento, isso se torna compulsivo, repetitivo, é mais uma fuga que a sociedade cria para o contexto de alienação, sob a perspectiva de olhar para si mesmo, de não conseguir se enxergar, e com isso cria-se comportamentos externos estereotipados, comportamentos inclusive induzidos, né, por falsos líderes de opinião, e assim colabora para um processo de massificação. O processo de massificação resulta num processo de alienação, em que o indivíduo ele vai perdendo a sua identidade. Quanto mais o indivíduo usa máscaras sociais, menos ele se conhece. Então, quanto menos ele se conhecer, ele torna-se o maior adversário dele mesmo. Então, ele aparenta algo que, na verdade, não é. Então, ele usa uma máscara para o clube, usa uma máscara para a igreja, usa uma máscara para o centro espírita, usa uma máscara para a festa, para o trabalho, ou seja, nós estamos sempre construindo uma imagem para atrair o olhar de alguém fora, enquanto que o nosso próprio olhar, ao invés de o lançarmos para nós fugimos dessa prática que poderia tornar-se um hábito, olhar para si mesmo e tentar descobrir-se. Lídice, nós espíritas costumamos dizer muito que somos muito melindrados. Como trabalhar a crítica para que ela possa promover mudanças positivas? Bem, então eu recorro ao Allan Kardec primeiro, quando disse que os laços, quando são verdadeiros, os da fraternidade, façam que se crie um ambiente de família nos agrupamentos. Então, como é na sua família? Se faz carinho, se elogia, se estimula, mas também quando há alguma coisa fora do eixo, se chama atenção. E todos que cooperam para o funcionamento daquela república, todos então ficam conscientes ou cientes de que precisam ouvir e também serem ouvidos. Só que o Erasto, ele diz que isso é o resultado, o melindre é o resultado do orgulho ferido, do amor próprio. Inclusive na questão 196 de O Livro dos Médiuns, ele diz que os médiuns que se melindram com as críticas que recebem, é preferível deixar que esses indivíduos possam ir se pavonear em outras sociedades, porque as sociedades que ficam sem eles não têm nada a perder. Veja, ele chama pavonear porque lembra pavão. Então o pavão é assim, o pavão é bem suscetível, ele não consegue receber um toque diante da sua beleza aparente. A autoestima, Lídice, que muitos buscam, mas que não sabem, na verdade, o que é ou como encontrar, tem a ver com o autoconhecimento? Olha, a autoestima é um processo que o espírito traz consigo, uma baixa ou uma alta autoestima. Mas o convívio dele em família, geralmente, as dificuldades no lar, a violência que a criança recebe, a rejeição muitas vezes por parte do pai, as críticas venenosas, porque em família existe um hábito cruel que é o da implantação da neurose de fracasso. Alguns pais, não são todos, claro, mas alguns pais eles estabelecem um limite para os seus filhos
para que eles não se tornem melhores do que os pais. Então o indivíduo ele passa a receber sempre investimentos para ter baixa a sua autoestima, desvalorização do seu potencial, e com isso ele vai perdendo o interesse pelo mundo, ele vai perdendo o interesse de conquistar uma boa profissão, de se formar, o interesse de conquistar alguém, ele nunca se acha merecedor de ser amado, né? Ele nunca se acha capaz de amar verdadeiramente, porque o referencial de amor dele, pai, mãe, família, é péssimo. São pessoas que diziam que o amavam, mas o espancavam. São pessoas que diziam que o amavam, mas o humilhavam. Então, esse ser que já vem de outras experiências reencarnatórias, chegar à fase adulta, na física corporalmente falando, ele não vai conseguir um referencial adequado, porque o referencial dele é um referencial de um amor que espanca, de um amor que denigre, de um amor que humilha, deixa ele subjugado perante a opinião dos outros. É péssimo esse tratamento. Essas pessoas geralmente precisam de um acompanhamento terapêutico e a família precisa reformular seus valores. Ou seja, a gente sempre bate nessa mesma tecla. Tudo está ali na base familiar, pelo menos o início de tudo. Exatamente. Inclusive, esses espíritos se atraíram, né? Eu queria também deixar claro uma situação muito curiosa. Há indivíduos que, mesmo que tragam familiares que cooperem com o crescimento deles, eles também já trazem uma autoestima baixa. Geralmente por se considerarem muito culpados, espíritos que faliram em existências anteriores. Eles não lembram, mas eles trazem de uma certa forma uma presença cruel da culpa que os vitima, essa culpa que castiga esse indivíduo. Então, nesse sentido, ele não consegue nem receber esse olhar educativo, reeducativo da família. Ele começa sempre a reviver inconscientemente de que ele não merece, ele não pode amar, ele não merece ser amado, ele não merece um bom emprego, ele nunca vai conseguir passar naquele concurso público. Agora veja, se o indivíduo já reencarna com essa predisposição e se encontra num contexto familiar que estimula isso, é muito complicado. Realmente, aí entra a questão do meio que o Lídice está falando. Gente, a gente quer mostrar aqui, ó, o novo lançamento, né, Lídice? Do Porquê Jesus. Por que Jesus? Então, a gente vem trabalhando esse livro já há mais de um ano. O nosso novo livro vai sair no final do ano. Queria ter a oportunidade para a gente trabalhar com vocês, né? E nosso trabalho é de pesquisa em torno do Jesus histórico. Nós tentamos com isso resgatar o Jesus humano, o Jesus nazareno, o Jesus filho biológico de José, e não o Jesus divino, filho de Deus, né? Porque filhos de Deus todos somos. Então, nesse sentido, nós tentamos resgatar do ponto de vista histórico, do ponto de vista arqueológico, fazer um resgate da imagem de Jesus e, assim, com ele, tentar resgatar também a essência de sua mensagem. Porque quando se trata de traduções, eu queria deixar isso claro, quando se trata de traduções dos evangelhos, não há evangelhos originais. Vem circulando uma propaganda no meio de traduções de evangelhos primitivos. Esses evangelhos nunca foram originais, não são primitivos. Porque o material que temos é um material contaminado, escrito não por duas mãos, mas por 4 mãos, 6 mãos, 8 mãos, 12, 14 mãos, que atravessou aí 18 séculos, de uma geração para a outra, de uma região para a outra, e eles então foram sendo manipulados, foram sendo adulterados e adequados ao contexto político e religioso dos dominadores, nesse caso, os cristãos, especificamente cristãos católicos. Bem, gente, agora a gente vai continuar acompanhando esse evento maravilhoso que está comemorando o 1º ano de fundação da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, ou seja.
Lar Espírita Alvorada Nova, o Leão, convida a todos para aquele tradicional café cultural, que já é o 37º. E dessa vez agora vai trazer o nosso querido amigo, que já nos presenteou também com várias entrevistas, Severino Celestino, vindo da Paraíba, com o tema Aprendendo com Jesus. O local vai ser Auditório do Leão. O endereço, gente, é Estrada de Cajupiranga, 1482, Liberdade, em Parnamirim. A senha custa R$20, antecipada até 31/7. Fica por R$18. Café das 8 às 9h20. A palestra é das 9h30 até 12 horas. Então, 4 agora de agosto, vai acontecer o 37º Café Cultural, desta vez com Severino Celestino. Participe, quem não conhece o Leão, né? Nosso querido amigo, irmão Jacó Melo. Que ela que veio Foi. Bem, gente, estamos aqui com a doutora Francisca Alva, ela que veio prestigiar também o primeiro encontro fraterno com o Movimento Espírita do Natal, qual é comemorado o primeiro ano de fundação do SEJA. Muito bom dia, que bom tanto tempo. Saudades minhas, saudades de você, saudades do público da Sim TV, que assiste ao nosso programa Caminhos de Luz, saudades de tudo, não é? Mas eu andei fazendo outras coisas, mas estou voltando, tá bom, Gisete? Tá ótimo, tenho certeza que para o público também. Doutora Francisca, a gente está num período assim, de mudanças, né? Não só questão externa, mas interna. E essa busca do autoconhecimento, a senhora acredita que pode melhorar a nossa convivência aqui na Terra? Com toda certeza. Primeiro, o autoconhecimento ele tem algumas fases, não é? Se você didaticamente quiser construir-se nesses termos, né, primeiro você se autodescobre, quer dizer, retira todos os véus que cobrem, não é, a sua verdadeira personalidade, o seu eu imortal, não é? Você começa a se descobrir. Depois você faz a viagem interior e se autoconhece. E se autoconhece também analisando todos os seus defeitos, aprimorando suas qualidades. A gente tem o Livro dos Espíritos, uma questão muito interessante, a 919, onde o senhor Allan Kardec interroga as entidades venerandas, não é? Qual o método prático mais eficaz para nos aperfeiçoarmos nesta vida, resistindo ao arrastamento do mal, que é muito difícil no planeta Terra e no nosso estágio, ao que os imortais desencarnados responderam. Um sábio da antiguidade já vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Falavam os espíritos, a falange verdade para Sócrates, para Kardec de Sócrates, que viveu mais ou menos 400 anos antes de Cristo. E, ao adentrar o santuário de Delfos, o santuário mais famoso e mais sério da antiguidade clássica, ele se deparou com um pórtico e lá em cima estava escrito, que note-se alto, conhece-te a ti mesmo. E Sócrates adotou o autoconhecimento como uma nota a mais na sua filosofia maiêutica, uma tônica da sua filosofia maiêutica, e apresentou depois em Atenas como sendo a única forma de filosofar. Você inicia com o autoconhecimento. Quando você se autoconhece, você começa
a descobrir onde você tem que trabalhar melhor, não é, os seus defeitos, como a lei de progresso, como caminhar aprimorando as suas qualidades, e assim você vai ser mais feliz. E ao ser mais feliz, você tranquilamente vai se relacionar melhor em casa, na rua, no trabalho, no seu endereço de luz, que é a casa espírita, em qualquer lugar. Tudo melhora desse jeito, né? Você, inclusive, principalmente você. Era isso que a senhora já começou, deu a deixa. O Centro Espírita é uma casa onde propicia a ajuda da busca dessa melhora para o ser humano? Olha, a gente tem, já se tornou um jargão, não é? Que a espiritualidade nos esclarece e nos consola juntamente, que quando a porta de um templo espírita, de um centro espírita, de uma instituição espírita se abre, é sublime recado dos céus, em favor da harmonia, em favor da paz, em favor do entendimento, do esclarecimento e do consolo de que tanto carecemos em dias graves de transição planetária, em tempos como hoje, como este. Eu estou perguntando a todo o pessoal que está aqui passando e a gente está entrevistando, porque eu acho importante ter a visão dessas pessoas estudiosas, conhecedoras. A senhora também que trabalha, além da questão espírita, trabalha também nessa área. Qual a visão da senhora? Eu não vou dizer nem espírita, a visão pessoal, como espírita, é claro, desse movimento que está acontecendo no Brasil, a qual a gente sabe que tem, né, um livro que Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Com todo esse movimento que está acontecendo, qual a avaliação que a senhora faz disso? Olha, eu nem terminei de responder a pergunta anterior, não é? Da nossa renovação dentro da Casa Espírita. A Casa Espírita nos conduz, através do estudo, do esclarecimento, das palestras, do trabalho, a fazer essa reforma íntima, essa renovação moral, ao lado do autoconhecimento, da viagem interior. E assim a gente vai evoluindo, se educando, mudando para melhor. Mas você quer saber do que é que eu acho como pessoa, como cidadã e como espírita do movimento das ruas, não é? Você sabe que a Terra está há muito tempo se transmutando para um planeta de regeneração. Hoje, nós vivemos tempos graves de transição planetária. A gente vê crise nos Estados Unidos da América, crise grande, não é? De repente a gente vê aquele império, não é? Os imperialistas tombando. A gente vê a Europa toda com desemprego e em crise, e o Brasil com condições de progredir. A lei de progresso, agora vendo também pelo lado espírita, nós nos enterramos numa corrupção sem nome, ímpar, perversa, má. E todos os dias, os brasileiros, as brasileiras, os nossos jovens, as crianças, não é? Escutam lorotas, escutam projetos que não são votados, projetos que são votados contra o povo, não é? A falta de vontade política de acertar graçando entre nós. E as pessoas foram se acumulando de insatisfação política, insatisfação social, vendo-se quase cidadã, porque no Brasil nós temos diferenças em níveis de cidadania. Você não pode dizer que eu sou cidadã, como Lula, por exemplo, hoje as entradas e bandeiras dele são umas, as minhas são outras. Então eu mesmo, procuradora federal, professora universitária, não sei o que lá, sou quase cidadã. O meu pai, Severino Alves de Souza, da Paraíba, carroceiro,
era não cidadão. E ainda existe aquele que não alcança a cidadania de forma nenhuma, porque ele alcança a marginalização. Ele já nasce na rua, marginalizado, por falta de ética social, de ética moral, não é? Do atender à história e aí em níveis espíritas e espirituais, da caridade que devemos uns aos outros, e caridade é ponte de amor, não é esmola, não é? Essa compra de voto, que graça no Brasil inteiro. Nós, os espíritas, somos pacíficos e pacificadores por vocação, mas nós também temos um compromisso com Deus e com a espiritualidade, com a nossa doutrina, a nossa religião, de transformar a sociedade sempre numa sociedade melhor, mais igual, mais humana, mais justa, mais fraterna, porque todos somos filhos de Deus na terra. A paternidade mais legítima debaixo dos céus, em cima da terra, é a de Deus. Somos irmãos e devíamos ser todos cidadãos com os mesmos direitos. Eu acredito na mudança do Brasil. Eu acredito na mudança da terra. Seremos regenerados enquanto espíritos. Pode apostar nisso. Bem, gente, a gente tem muito a agradecer. A gente ainda vai conversar com a doutora Francisca, porque a gente vai estar lá, a gente vai estar gravando. O Caminhos de Luz vai estar lá, a gente vai poder continuar esse nosso papo agradabilíssimo, agradecendo, né? Mas vocês vão ficar agora com mais imagens do primeiro encontro fraterno com o Movimento Espírita de Natal aqui na Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Bem, gente, a gente está chegando ao final, a gente só tem muito a agradecer, parabenizar a Sociedade Espírita Joana de Ângeles, a todos os seus componentes, do plano físico, do plano espiritual, que Deus abençoe a todos, para este e outros eventos, para o funcionamento da casa. Sabemos da importância de uma casa espírita, então recebam o nosso abraço, o nosso carinho, o nosso muito obrigado também, e até o próximo domingo, se Deus assim nos permitir. Fiquem com Deus.